aí, pessoal, como vocês estão? Olha o Pastor Raul aqui com mais um review, aquele nosso bate-papo onde a gente conhece nos mínimos detalhes. Nossa, eu fiquei parecendo... Eu preciso parar com isso, eu fico parecendo aquele cara ridículo da praça, nossa. Desculpa, pessoal, mas nós vamos conhecer nos mínimos detalhes, tá bom? Uma obra que há muito tempo eu queria ter aqui no Nascido. Quando eu estava em Coacoara, lá no Sítio Iluminado, quando eu morava lá no Sítio Iluminado, né? O que acontecia, pessoal? Eu tinha um amigo meu, pastor Francisco, um beijão, sei que o senhor assiste os reviews do canal, que o dicionário, o novo dicionário de teologia dele, ó, esse daqui, da editora Agnus, um material que eu recomendo muito para vocês, né? Já dou spoiler que eu recomendo. O dele, desse aqui, ficava mais comigo que com ele. Eu ia lá, pastor, oi, tudo bem? Vim aqui visitar o senhor, empresta o dicionário? Então, devolvo pro senhor semana que vem. 2 meses depois eu ia lá com o dicionário, a gente passava a tarde conversando, estudando, não sei o quê. Poxa, é mesmo, isso aqui você viria pro meu estudo. E puf, levava o dicionário de volta. Eu era desses... carinha de peroba ao extremo. Eu mesmo. O que acontece? É uma obra que eu sempre quis para a nossa biblioteca. Mas era uma obra que, né, requisitava uma graninha boa. Aí eu achei essa obra aqui numa promoção muito legal na Livraria Família Cristã, por um preço, entendeu? Que valia muito a pena. Já juntou a fome com a vontade de comer, né? E aí, pessoal, finalmente eu consegui adquirir esse meu objeto do desejo aqui para a Biblioteca do Nascido. Vocês estão vendo que eu rasgo mesmo a seda para esse material. Um material que tem como editor consultivo de I. Packer. Então, vocês querem que eu diga mais o que para vocês? Novo dicionário de teologia da editora Agnus. Um material que, cara, ó, Hans Kung, latitudinarismo, lei, imperialismo alemão, olha, linguagem religiosa, David Martin, Pedro Lombardo, luteranismo. Bom, vamos parar de conversa fiada, vamos lá, vamos conhecer novo dicionário de teologia da Agnus. Vamos conhecer essa maravilha aqui, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ele desde a primeira vez que pegarem esse material em mãos. Vamos lá comigo. Bom, pessoal, aqui estamos com esse material, como eu disse para vocês, que era um material que eu desejava muito para a nossa biblioteca. Novo dicionário de teologia, editora Agnus, Sinclair B. Ferguson, David F. Wright e o editor consultivo J.I. Packer. Ou seja, é um material só de gente fraca, né? Para variar, né? Ó, esse é o melhor dicionário de teologia cristã que tenho lido. O estudante que pretende possuir uma obra de referência abrangente com autoridade sobre os grandes temas do pensamento cristão, tanto no passado quanto no presente, não pode fazer nada melhor do que acrescentar esta obra às suas prateleiras. Alistair McGrath. Esse dicionário tem por objetivo proporcionar ao leitor que tenha de fazer uso de consulta ou pesquisa nessa área uma introdução básica ao mundo da teologia, características e benefícios. Mais de 630 artigos, abrangente, compreende todo o espectro da teologia, do passado e do presente, instrução para a teologia, quer seja bíblica, sistemática ou histórica, explora uma variedade de temas, pensadores e movimentos, amplo e conciso. Gostaria que me explicassem como é que uma coisa ampla pode ser concisa ao mesmo tempo, mas tudo bem. Biblicamente fundamentado e historicamente informado. Livre da linguagem muito técnica, mais de 200 contribuições de especialistas dos 5 continentes, oferece perspectivas ocidentais e internacionais, imparcial, desde a criação até o milênio, de Abelardo a Zwinglio, extensivo, fácil de usar, referências cruzadas, bibliografias concisas. Muito legal esse material. Vamos ver o conteúdo agora. Tá? Vou pôr na posição para vocês verem. Novo dicionário de teologia, Sinclair B. Ferguson, David F. Wright, J.I. Packer. Sumário. Sumário não dá para fazer um sumário com todos os termos, né? Então, prefácio, como usar esse dicionário, abreviaturas, colaboradores, artigos do dicionário. Então, vem o prefácio, escrito pelo Sinclair B. Ferguson e o David Wright, como usar esse dicionário, olha só, referências cruzadas, tal. Aí aqui nós temos
versões da Bíblia. As citações da Bíblia são do texto da NVI, isso mesmo, menos quando especifica a versão. Então, o texto bíblico que você vê aqui, você vai ver que são trechos da NVI. Quando usar RA, RC, ACF, o que seja, vai estar a sigla do lado. Transliteração. Foram adotados os seguintes sistemas de transliteração em todo esse dicionário. Aí a gente tem a transliteração do hebraico, as vogais longas, as breves e muito breves, o grego. Abreviaturas utilizadas, os colaboradores, olha só a quantidade de colaboradores. Aí a gente começa, na letra A, começa com Pedro Abelardo. Sempre o sistema que a gente está acostumado, que vem o sobrenome primeiro, depois o nome do peão. Porque esse aqui, se fosse Pedro, ia dar uma confusão mais ou menos, né, pessoal? Pedro Abelardo. Aí a gente vem, olha, sempre no final de cada verbete, a gente vai ter uma bibliografia de cada verbete. Olha que interessante. Então aqui, ó, as obras, aqui bonitinho, olha. Aí vem, aborto é a perda ou a expulsão do ventre materno de um feto vivo antes que haja alcançado seu estado de viabilidade. Muitos abortos ocorrem espontaneamente, enquanto outros são deliberadamente induzidos. Esse último tipo de aborto constitui o ponto focal de um debate ético e teológico contemporâneo. Tradicionalmente, a opinião cristã tem sido forte resistência ao término deliberado de qualquer gravidez. Tertuliano foi uma autoridade típica dentre as que denunciaram o aborto como precipitação de assassinato, porque quanto ao feto, ele também é um homem que está por ser um deles, Apologia 9. Agostinho assumiu uma linha um pouco mais leve, posicionando um ponto crítico, o do despontar da alma, 60 a 80 dias após a concepção. Antes, o qual o aborto teria um caráter criminoso, embora sem ser considerado um pecado capital. Essa abordagem dualista, no entanto, acha-se amplamente desacreditada. A principal base teológica para um posicionamento anti-aborto é a convicção de que cada ser humano é feito à imagem de Deus desde a sua concepção, de acordo com Gênesis 1:27. A retirada da vida, tal qual a sua doação, é uma prerrogativa de Deus, e do homem se requer um mandato especial para poder acabar com a existência física de qualquer ser humano. A permissão para matar é concedida nas Escrituras em circunstâncias cuidadosamente definidas como restrita à resposta à injustiça, mais especificamente assassinato e guerra, conforme Gênesis 9:6, 1 Reis 2:5-6. Mas nenhum feto, evidentemente, terá feito coisa alguma que justifique sua execução por uma pena de morte. Olha, absolvição, ver culpa e perdão. Lembre-se, olha, que sempre vamos ter uma bibliografia e também uma indicação de outros verbetes. Por exemplo, nós temos aborto, aqui também, ver também bioética e ética. Ó, Agostinho, vamos dar uma olhada aqui no verbete do Agostinho, que não é o Carrara, é o Agostinho que presta, pessoal. Agnosticismo, olha, vamos ver primeiro o agnosticismo. Termo cunhado por T.H. Huxley, 1825-1895, para expressar a perspectiva de que a evidência da existência de Deus é contrabalançada pela evidência contra ela, e que, assim, a única posição consistente em relação à questão é não julgar. À medida que o agnosticismo se fundamenta na ética da crença, que exige que se acredite apenas no que se apresenta evidência suficiente, a posição agnóstica foi desafiada de forma interessante por William James, que argumentava ser racional acreditar sem evidência suficiente quando a escolha envolvida era viva, poderosa e coerciva. Agostinho, de 354 a 430, o maior teólogo entre os pais latinos e um dos maiores de todos os tempos. Sua influência dominou o cristianismo medieval no Ocidente, onde se tornou um dos 4 doutores da Igreja e proporcionou o mais poderoso estímulo não bíblico para a reforma, tanto para os católicos quanto para os protestantes. Permanece como uma grande fonte teológica. Aí aqui a gente tem a vida de Agostinho, o donasticismo, pelagianismo, ou seja, a história dele contra o pelagianismo, como Agostinho tratava a Trindade. Então, olha só, como um dicionário teológico,
tem uma breve explicação de quem foi o teólogo, por exemplo, aqui explicando como foi sua vida, e aí vem os pontos teológicos, o que ele disse pelos principais pontos teológicos que ele tratou. Sempre no final, como a bibliografia. Aí logo depois a gente tem o quê? Agostinianismo. A influência de Agostinho tem sido tão grande no cristianismo ocidental que o presente levantamento só pôde ser seletivo, concentrando-se principalmente em suas doutrinas da graça, antipelagianas, às quais o agostinianismo, como um sistema teológico, mais comumente se refere. A reação crítica aos escritos de Agostinho começou ainda em vida com os pelagianos e semi-pelagianos. O resultado dessa controvérsia foi a canonização do cerne do ensino de Agostinho nos séculos V e VI, tendo confirmado o Papa Bonifácio II em 531 os decretos do Segundo Concílio do Orange. O legado de Agostinho, olha só. Ou seja, aqui vai explicar o agostinianismo, o sistema teológico formado pelas ideias de Agostinho. Olha que interessante, tá? Dentro do protestantismo, como se aplica o agostinianismo dentro do protestantismo. No protestantismo, o legado do agostinianismo antipelagiano tem sido grandemente considerado, segundo as tradições luterana e reformada. O dualismo platônico é tido por teólogos da tradição de Barth como a maior falha estrutural do ensino de Agostinho. Eles também o culpam pela preocupação ocidental maior a antropologia do que com a cristologia. O realismo cristão de Reinhold Niebuhr muito deve explicitamente a Agostinho, sendo sua obra Natureza e Destino do Homem em geral considerada como a cidade de Deus da atualidade. Sempre com a bibliografia no final. Vamos passar um bom pedaço, nós vamos ficar até amanhã aqui só nessa obra. Hendrikus Berkhof. Olha só. Luiz Berkhof. Lembram-se daquela teologia sistemática que eu amo e que eu recomendo para vocês? Vamos ver quem era o Berkhof, o Luiz Berkhof. 1873-1957. Teólogo reformado, influente, sobretudo, pelo uso constante em seminários, faculdades e igrejas de sua obra continuamente reimpressa, Systematic Theology, Teologia Sistemática, publicada inicialmente em 1932, sob o título Reformed Dogmáticas, Dogmática Reformada. Nascido na Holanda, Berkhof foi para os Estados Unidos em 1882, graduou-se no Calvin College e no Calvin Seminary da Igreja Cristã Reformada, tendo realizado estudos posteriores no Princeton Seminary, 1902-1904, sob orientação de B.B. Warfield e J. Voss. Em 1906 a 1944, atuou em vários cargos no Calvin Seminary, ocupando desde 1931 a presidência da instituição. Berkhof esteve sempre muito vinculado à tradição reformada holandesa, seguindo especialmente a de Herman Bavinck. A força de sua magnum opus reside mais no que propriamente em sua criatividade teológica, em sua apresentação nessa tradição como uma roupagem de língua inglesa e em sua forma de compêndio inteligível com discussões atualizadas. Bem menos conhecida é sua obra anterior, que mostra considerável interesse no desenvolvimento de uma cosmovisão reformada coerente. The Church and Social Problems, a Igreja e os Problemas Sociais. The Christian Laborer in the Industrial Struggle, o trabalhador cristão na luta pela vida na era industrial. Em 1920 e 21, participou de conhecida série de conferências denominada Palestras Stone, no seminário de Princeton, discorrendo sobre o reino de Deus na vida e no pensamento modernos. Palestra publicada sob esse mesmo título em 1951. Na ausência de um compêndio recente e mais adequado da teologia reformada em inglês, sua obra de teologia sistemática continua a desfrutar da mais ampla aceitação. Ou seja, não tem quem se iguale ao Berkhof. Teodoro Beza. Como sucessor de Calvino, Beza foi o reconhecido defensor da ortodoxia de Genebra e o principal porta-voz do protestantismo reformado. Então você vê que, blasfêmia, palavra ou ato que traduz insolência direta para com o caráter de Deus ou com a verdade cristã.
Ó, budismo e cristianismo, aqui a gente vê uma comparação apologética. Johann Heinrich Bullinger, Rudolf Bultmann, Horace Bunchel, Calcedônia, definição de Calcedônia, ver concílios, credos e cristologia. Calendário litúrgico. João Calvino, calvinismo, ver teologia reformada. Olha que interessante. Cânon, ver escrituras. Canonização, ver santo. Castigo, considera-se geralmente que a definição de um castigo ou uma punição legal deve conter 3 elementos. 1. A penalidade constituída de determinado sofrimento sobre o transgressor ou ofensor. 2. Com base na transgressão específica. 3. Administrada por autoridade legítima. Ciência cristã, ver seitas. Escola de Teologia de Chicago. Ciência e teologia, modelo de relacionamento entre a ciência e a teologia. Influência da teologia sobre a ciência. Uma bibliografia. Cientologia, ver seitas. Cipriano, Cirilo de Alexandria, Clemente de Alexandria, Samuel Taylor Coleridge, Comunhão dos Santos, Cristologia, Crítica Bíblica, Direitos Humanos, Encarnação, Escritura e Tradição, Espírito Santo, Fé. Fé é uma palavra que desfruta de pouca influência em nossos dias. Muitos a consideram uma simples propensão, ou então como a expressão de um espírito acrítico inapropriado para homens e mulheres atingirem a maioridade. As Escrituras, contrariamente, parecem considerar a fé um passo à frente. Fé e razão, fé e ordem, fenomenologia. Por exemplo, aqui em fé, nós vemos na biografia filiação, Filion, filosofia da religião, filosofia e teologia, governo da igreja, graça, Gregório, guerra e paz, heresia. Significa um desvio doutrinário a partir de verdades fundamentais ensinadas pelas Escrituras e pela ortodoxia da igreja cristã. É a propagação ativa de tal desvio. A palavra grega de origem hairesis, que aparece 9 vezes no Novo Testamento, tinha a acepção inicial de escola de pensamento ou seita. Assim, a seita dos saduceus, Atos 5,17, dos fariseus, Atos 15,5, 26,5, e dos nazarenos, ou seja, dos cristãos, Atos 24, 5, 28, 22. Em Atos 24, 14, Paulo cita propositadamente o fato de o caminho, Rodos, ser então chamado de seita, hairesis, porque hairesis já tinha nessa ocasião uma conotação negativa. Hermenêutica, termo derivado do verbo grego hermeneu, interpretar. Hermenêutica pode ser definida sumariamente como a teoria da interpretação. Principais questões na história da hermenêutica bíblica tradicional, período propriamente bíblico, interpretação alegórica e tipologia, significado múltiplo de perspicuidade das escrituras, posição do Antigo Testamento, papel da crítica histórica, perspectivas e abordagem modernas e recentes, hermenêutica do romanismo. Olha só, pessoal, hermenêutica existencial e fenomenológica, hermenêutica ontológica, hermenêutica sociocrítica, hermenêutica bíblica e o problema de unidade e diversidade. Outras abordagens hermenêuticas. Wilhelm Hermann, Zicasmo, John Hardwood Wick, hipercalvinismo, uma espécie de teologia reformada, exagerada ou desequilibrada, ligada aos chamados batistas particulares ou estritos à origem inglesa e a grupos reformados holando-americanos. Originária do século XVII, anterior ao reavivamento evangélico, tem sido constantemente a teologia de uma minoria extremamente pequena hoje. Aqui estão 2 definições de hipercalvinismo. Aí ele explica. Hipólito, história da salvação, história da teologia. Aí a gente tem aqui a história da teologia, a era patrística, era medieval, era moderna. Rod Charles, o mais conhecido defensor da teologia calvinista conservadora, procedente do Seminário Presbiteriano de Princeton, New Jersey, desde sua fundação em 1812 até a sua reorganização em 1929. Rod chegou de sua Filadélfia natal em 1812 para estudar no Princeton College,
onde se converteu durante um período de reavivamento, ingressou então no seminário, tornando-se estudante dedicado e muito amigo de Archibald Alexander, professor de teologia. Em 1822, foi designado professor de literatura oriental e bíblica. Olha só, é a vida inteira do cara tá aqui. Holocausto, termo grego na Septuaginta, para oferta totalmente queimada. E aí, ele explica todos os detalhes. Ver também judaísmo e cristianismo, mal, sofrimento, teodiceia. John Hus, reformador tcheco, mártir. Hus foi pregador de raro poder, assim como erudito e teólogo. E aí vem, olha sobre a vida de Hus. Idealismo, imagem de Deus, imagens, imortalidade, Islã e o cristianismo. Olha que interessante. Sempre a gente vai ter um contraponto aqui. Sempre a gente vai ter uma comparação quando se trata de outras religiões, pessoal. Muito legal. Clive Staples Lewis. Liberalismo e conservadorismo em teologia. Linguagem religiosa. David Martin Lloyd Jones. Lógica em teologia. John Locke. Pedro Lombardo. O mal. Natureza do mal, a origem do mal, a persistência do mal, propósito do mal, evitabilidade do mal. Maniqueísmo, considerado outrora como uma forma cristianizada do zoroastrismo, o maniqueísmo é atualmente aceito de modo geral como uma das últimas e mais completas manifestações do gnosticismo. O movimento foi fundado pelo Ciro Persa Mani em 216 a 276, que fora criado sob influência de uma seita judaico-cristã no sul da Babilônia e que depois se rebelou contra ela. A gnose dos maniqueístas incorpora um drama cósmico complexo que se centra em uma batalha primordial entre os princípios originários da luz e das trevas. Olha só. Manuscritos do Mar Morto, Marcelo de Ancira, Maria Mediadora, tem toda essa discussão. Martírio, marxismo e cristianismo, mediação, e aí vai. Metodismo calvinista, milagre, ministério. Viram que a letra M é bem rica, né, pessoal? Modernismo católico, monarquianismo, nestório, neo-ortodoxa, Friedrich Nietzsche, né, que o pessoal gosta de falar desse louco. Obediência de Cristo, oculto. Ai, pastor, o senhor desdenha dos pensadores, porque eu sei que a razão humana é torta, é capenga, é perneta, pessoal. Tudo que o homem tentar pensar sem Deus, nada existe se não for em Deus. Vamos rasgar o verbo aqui. Profeta ungido, sacerdote ungido. E aí a gente vai. A gente tem, agora aqui na letra T, a gente tem teofania. Como a etimologia grega sugere, teofania significa o aparecimento de um Deus ou de Deus ao homem. O Antigo Testamento representa numerosas teofanias, começando pelos primeiros capítulos de Gênesis, e aí vai. Teologia, termo derivado do grego teologia. Composto de duas palavras que significa, basicamente, narrativa ou discurso a respeito dos deuses. Aí vem teologia anabatista, teologia anglo-católica, teologia apofática, teologia batista do Sul, teologia bíblica, teologia carismática, teologia romana, teologia clínica, teologia cristã africana, teologia cristã asiática, teologia cristã indiana, teologia da reforma, teologia do Novo Testamento, teologia do processo, teologia feminista, teologia joanina, teologia mística, teologia natural. E olha que eu estou passando um conjunto de páginas, né? Teologia ortodoxa russa, teologia pastoral, e aí vai. Aqui, eu passei agora da página 1111 para a página 1126, nós estamos ainda. Teologia puritana, teologia reformada, tipologia, tomismo e neotomismo, trabalho, trindade, unitarismo, utilidade e utilização da liberdade cristã. Veja, começa com os Valdentes, Cornelius Van Til, verificação e falsificação. Está chegando no final, pessoal. Voltaire, vontade, Brooke Foss Westcott, e aí termina com uma pessoa muito especial que eu admiro muito, que é Ulrico Zwinglio, tá bom? E a gente termina com a pequena propaganda da Agnus, e esse foi o novo dicionário de teologia.
Bom, pessoal, esse foi o Novo Dicionário de Teologia, uma obra que eu sou apaixonado por ela. Como eu disse no começo, coitado do pastor Francisco, eu acho que finalmente ele deve estar surpreso de finalmente, depois que eu vim embora para São Paulo, poder usar o exemplar dele. Então eu nem vou tecer mais elogio para essa obra. Tá aqui, ó, é esse menino aqui. Se você tiver oportunidade, vai lá na livraria Família Cristã, porque o meu veio de lá. E o Brezinha da Deze da Mãe, ó, Brezinha, nascido não ganha nada com isso. Pra você ver, pra Levi poder pegar a idade e fazer propaganda dos caras é porque funciona, né? Tá bom? Então, vai lá porque o precinho realmente vale a pena. Livrarias Família Cristã, eles conseguem um preço muito legal e eles entregam tanto por correio quanto por transportadora, tá bem? Novo Dicionário de Teologia, essa beleza aqui, recomendação do Nascido de Novo. Ó, não se esqueça que aqui na descrição tem um link que você vai encontrar vários botõezinhos, um deles, para seguir o nosso podcast, que são as mensagens de áudio aqui do Nascido de Novo. Ou seja, você vai poder pôr no teu celular enquanto você estiver no metrô, no trem, enquanto você estiver lá no trânsito, você coloca o áudio lá. Eu tô ligado que tem muito cara e muito amigo nosso que já faz isso, já fica escutando esse gordo chato falando para vocês. Então, vai aí, segue a gente no nosso podcast, tá bem? Deixa a tua opinião aí embaixo, que eu quero muito saber o que vocês acharam do vídeo. Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.